Nós vamos meditar nesse salmo de número 130, um salmo que tem muito a dizer para nós nessa noite, nesse tempo tão especial para nós como igreja. Todos encontraram? Amém. Diz assim para nós a palavra do Senhor: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais dos que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós Te agradecemos por esta palavra e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor continue, Deus, se derramando sobre esta igreja nessa noite. Como é preciosa a Tua presença nesse lugar. Como é bom podermos adorar a Ti. E nesse instante, podemos, ó Deus, ouvir com clareza a Tua voz. E que o Senhor, ó Pai, esteja conosco nesse tempo, nos ajudando e nos alimentando, ó Deus, para que possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos a Ti e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Tropeçar faz parte da nossa caminhada. É uma possibilidade da nossa caminhada, da nossa vida. Pensando na vida como uma jornada, uma grande estrada, uma grande caminhada em direção a um lugar, a um destino, principalmente quando nós pensamos na vida cristã como uma caminhada, tropeçar é sempre uma possibilidade. Tropeçar é sempre uma possibilidade. E você já deve ter percebido que volta e meia nós andando nas calçadas, e cá para nós, Minas Gerais não gosta de calçadas, né? Nós investimos em nada em calçadas. As calçadas aqui são uma tragédia, né? E a gente que volta e meia caminhando pelas nossas calçadas, pelas nossas ruas, nós sempre temos um risco de tropeçar. Sempre. Seja num buraco, seja numa pedra, num paralelepípedo, em algum obstáculo, uma raiz de árvore. Sempre. A vida natural, a nossa vida física, a nossa caminhada física no dia a dia, ela é repleta de possibilidades de tropeços. E também na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa grande jornada chamada vida. Nós sempre temos essas possibilidades. Volta e meia nós temos a possibilidade de tropeçarmos. Tem alguns tropeços que nós até visualizamos, nós já até talvez tivemos algumas experiências anteriores, mas a gente acaba, mesmo sabendo no que vai dar, a gente acaba nos permitindo alguns tropeços. A gente sabe que não é lá muito certo, a gente sabe que não é lá tão bom, que é uma prática, que é uma fala, que é uma atitude, alguma coisa, você sabe que aquilo não está certo, não faz bem, você tem consciência disso, mas você se permite tropeçar. Mas tem aqueles tropeços que são de fato intencionais. Você não tinha aquela intenção. A palavra pulou da sua boca, uma expressão, uma ofensa, um dia ruim. Enfim, nós temos essas possibilidades de tropeçar. A vida é feita disso. E nós estamos lendo um salmo que nos ajuda, que nos dá uma direção, nos dá uma orientação para que possamos lidar bem com os nossos tropeços, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. A primeira história da Bíblia Sagrada, que está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, a famosa história de Adão e Eva, é uma história que coloca para nós, que mostra para nós, que revela para nós, que nós temos diante de nós essa possibilidade do tropeço.
da queda, do erro, do pecado. Nós não podemos simplesmente ler essa história como se Adão fosse um fato no passado, isolado, mas nós também somos como Adão, nós também estamos em Adão enquanto condição humana, enquanto realidade, porque a mesma possibilidade que estava para Adão, para Eva, de tropeçar, ela está diante de nós, ela está colocada diante de nós. Nós lidamos com as nossas próprias fraquezas, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias cobiças, mas nós também temos um inimigo, nós temos alguém que está constantemente colocando diante de nós ciladas, armadilhas, situações que tendem a nos provocar ao erro. Além de nós mesmos termos em nós essas possibilidades, nós temos um inimigo diante de nós que vai sempre colocando ciladas, possibilidades, se apresentando diante de nós de diversas formas para que possamos tropeçar. Tanto que Jesus, na sua oração final, em João capítulo 17, com certeza você se recorda dessa pregação que foi há um tempo atrás, a oração de Jesus ela é muito interessante porque Jesus, orando por nós, vai dizer a Deus o seguinte: não peço que o Senhor os retire do mundo, mas os livre do maligno. Porque o mundo, apesar de caótico, apesar de desordeiro, apesar de ser essa verdadeira selva que nós sabemos, ele é alvo do amor de Deus. E a oração de Jesus em João capítulo 17 é para que Deus nos santificasse através da sua palavra, para que sejamos enviados a esse mundo como missionários, missionárias, porque Deus ama esse mundo, mas aí Jesus faz essa observação: os livre do maligno. Isso é muito importante para nós. A própria experiência de Jesus, a trajetória pessoal de Jesus, nos lembra disso. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele é tentado por Satanás, é tentado pelo diabo, e aí o texto vai dizer para nós que Jesus o resiste, o diabo o deixa, e eu gosto muito da versão de Lucas, desse texto, porque Lucas coloca uma observação muito interessante. Então o diabo o deixou até o momento oportuno. Olha que coisa importante para nós. Os nossos enfrentamentos espirituais, os nossos enfrentamentos pontuais, as nossas vitórias pontuais não nos livrarão dessa tentação constante com a qual nós lidaremos. Não nos livrarão. Enfrentarmos hoje, vencermos hoje uma tentação, uma possibilidade de tropeço, quando nós virarmos o rosto para cá, haverá outra. Você venceu aqui, você olha para cá, outra. E elas vão aparecendo de forma sutis. Então essa é uma realidade. Não pense você que a sua vida de oração, que a sua vida de leitura bíblica, que o seu engajamento missionário no discipulado, na vida da igreja, livrará você das tentações. Não pense você. E talvez aumente as suas tentações. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais buscarmos a Deus, mais disponíveis para Deus, mais trabalhadores na missão nos tornarmos, maior alvo seremos das tentações. Então é inversamente proporcional, né? A gente pensa, não, quanto mais eu busco a Deus, vai diminuindo, né? É o contrário. É o contrário. E isso assusta muitas pessoas. A pessoa fala: pastor, quanto mais eu oro, mais eu busco a Deus, mais eu vou à igreja, mais eu me disponho, mais problemas e dificuldades aparecem. É isso mesmo. Se te falaram coisa diferente, mentiram para você. Vá no Procon, viu? Reclame, tá? Procure o Procon e fale: isso foi erro. Porque é isso.
O próprio Jesus mostra para nós isso. Quanto mais renúncia ele tinha, quanto mais engajamento, mais fúria ele enfrentava. Quanto mais perto do propósito, mais resistência ele enfrentava. Então, além de nós carregarmos a nossa natureza, esses desejos, esses impulsos, nós temos um inimigo solto por aí. Nós temos situações que vão ser colocadas. E volta e meia, infelizmente, nós podemos tropeçar. E aí está um grande problema. Porque nem sempre nós lidamos bem com os nossos tropeços. Porque nós temos às vezes uma expectativa de que o que Deus espera de nós é perfeição. E eu gosto muito de pensar isso porque na teologia metodista, wesleyana, e aí já fica uma propaganda, vai começar dia 1º agora um curso chamado Fundamentos, e um desses módulos é sobre a teologia wesleyana, que é a teologia da nossa igreja. Há uma expressão maravilhosa chamada perfeição cristã. Perfeição cristã. Mas não é uma perfeição nos nossos moldes modernos, no sentido de que não há espaço para erro, não há espaço para limitações, não há espaço para recomeço. É diferente. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber a ação salvífica de Deus, abençoando, perdoando, restaurando homens e mulheres que falharam, erraram, tropeçaram na caminhada, mas encontraram em Deus um recomeço, e encararam com dignidade, com fé, com coragem a sua própria fraqueza. Porque se nós fôssemos depender da nossa perfeição, a gente já poderia fechar essa porta e ir embora para casa. A gente não ia chegar em lugar nenhum. E não há expectativa de Deus sobre nós de que sejamos perfeitos, perfeitas nos moldes modernos. Ou seja, que não há espaço para o erro, não há espaço para a falha, não é isso. A expectativa bíblica para nós é uma outra perspectiva. E esse é um salmo que nos ajuda a lidar. Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós uma tendência errada de lidar com os nossos tropeços. Qual é? É a própria tendência que nós acabamos de falar de Adão. Além da tendência ao erro, nós temos a tendência de lidar mal com os erros. Qual é a forma com a qual Adão lida com a sua falha? Primeiro é a responsabilização do outro. É a responsabilização do outro. Adão erra, aponta, joga para o outro. E algo que antecede essa postura de Adão é o afastamento de Deus. Adão, que se relacionava com Deus diariamente, tinha um relacionamento pleno, face a face, e essa expressão de Adão e Eva se relacionando com Deus na nudez, no sentido de transparência total, de intimidade, sem nada a esconder, ou seja, um relacionamento perfeito, pleno, face a face, de intimidade. Quando Adão tropeça, ao ouvir a voz do Senhor, ele se esconde. A voz que trazia prazer, a voz que trazia esperança, a voz que enchia o coração, agora intimida, afasta. E nós temos essa tendência. Tanto que quando nós erramos, nós tropeçamos, nós temos algum fracasso na nossa família, na nossa vida pessoal, na caminhada da igreja, nós temos uma tendência de nos escondermos, de abandonarmos, retrocedermos, de trazer para nós esse sentimento de que nós, de fato, não somos mais dignas de continuar ali. A gente precisa interromper e buscar uma outra alternativa para nós, porque acabou. Todas as possibilidades que nós tínhamos acabou. E nós estamos vivendo um tempo que esse conceito moderno de descartáveis está vindo para os nossos relacionamentos.
sem percebermos, a cultura do descartável, ela vai entrando em instâncias que jamais deveriam entrar. Com toda a dificuldade que é, mas o descartável deveria ser aplicado apenas a objetos, mas nós aplicamos a pessoas hoje. Por isso que amizades acabam constantemente numa velocidade feroz, porque a gente não acredita no recomeço. Então você tem uma amizade, você tem um relacionamento, você tem uma aliança, você tem algum vínculo, acontece um problema, o que você faz? Não dá para mim mais, perdi toda a minha confiança, acabou para mim, né? Aí você faz o quê? Aquela amizade que às vezes demorou anos para ser construída, por causa de um erro, de um fracasso, de um tropeço, seu ou da pessoa, às vezes é até seu, mas por orgulho pessoal, você faz o que? Descarta, ao invés de restaurar, de recomeçar, e talvez de uma forma até mais madura, a gente descarta. E às vezes o nosso relacionamento com Deus, nós fazemos a mesma coisa. É o que Adão faz, ele tem um relacionamento pleno com Deus. Mas aí a voz de Deus agora, a palavra, intimida. Eu conheço algumas pessoas que têm medo de igreja, têm medo de pastor, têm medo da Bíblia. É sério isso, quando falo, quando tem alguma oração, a pessoa escorrega igual o sabonete, a pessoa tem medo, assim, parece que ela está sempre... Falou a palavra Deus, culto, espiritualidade, oração, a pessoa já começa a ficar inquieta, com aquele sentimento de que Deus, se alguém orar ao lado de uma pessoa assim, talvez ela tenha a sensação de que Deus descerá como uma chama de fogo e vai consumir a pessoa. E ela fica receosa. E esse é um salmo importante para nós. Por quê? Porque retrata a vida de alguém que tropeçou. E a gente tem uma clareza, apesar de nós não sabermos ao certo a situação, qual foi necessariamente o tropeço, e aqui está a beleza humana, porque por mais que vivamos situações diferentes, talvez o meu tropeço jamais será o seu e vice-versa. Talvez eu jamais errarei naquilo que você erra, e talvez você jamais errará naquilo que eu erro, mas as sensações são as mesmas. As sensações, não é assim? As sensações. Por exemplo, a gente pode gostar de pratos diferentes. Então, quando você come um prato que você gosta muito, eu posso odiar o prato que você come, mas ao comer esse prato que você gosta muito, e eu comer um prato que eu gosto muito, mesmo sendo pratos diferentes, nós teremos a mesma sensação. Sabe aquele sabor na boca, aquela satisfação de comer aquele prato saboroso, e a beleza humana está nisso. Então nós não sabemos ao certo qual é a situação com a qual o salmista teve que lidar e na qual ele tropeçou. Nós não sabemos exatamente o que foi, mas nós temos uma expressão que retrata bem a situação dele, o sentimento dele, das profundezas. Das profundezas. E na tradição bíblica, essa expressão das profundezas é uma expressão que vai relatar essa ideia de afastamento, como se ele estivesse no lugar dos mortos, no abismo onde os mortos habitam. Como se ele estivesse assim, sem nenhuma possibilidade de recomeçar, de voltar à vida, ou seja, ele está como alguém que está enfrentando um tempo de morte, uma sensação de morte, uma privação total de vida. Então ele se sente nas profundezas. Você já se sentiu assim? Tem dias que parece de fato, você está dentro de um buraco, você tem uma sensação de abafamento, uma falta de esperança, uma falta de perspectiva, uma falta de sonho. Então ele se sente numa situação assim, das profundezas. Ou seja, eu estou nessa posição, como se eu estivesse no abismo. No abismo. E aí ele começa a nos ensinar uma lição importante. É alguém que erra, e esse erro o faz se sentir num abismo, num lugar de mortos,
totalmente afastado de Deus, mas aí ele coloca para nós algumas lições importantes. Começa a nos ensinar como nós podemos e devemos tratar os nossos tropeços. Primeira coisa, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Apesar de estar sentindo-se num lugar de profundezas, num lugar de total afastamento, totalmente privado de vida, ele levanta a sua voz a Deus. Ele levanta a sua voz a Deus. E por trás desse clamor há uma perspectiva muito bonita. O salmista, ao clamar a Deus das profundezas, ele está dizendo para nós que não há, nós acabamos de cantar aqui, que não há lugar ou situação que nos afaste do amor de Deus. Não há. Nós acabamos de cantar aqui que esse amor é impressionante. Então, clamar das profundezas, apesar de ser alguém que está com essa sensação, ele manifesta essa mentalidade. Apesar de estar num lugar de total isolamento, de total privação, eu posso clamar. Por quê? Porque não há limites para o amor de Deus. Isso é muito importante para nós. Não há lugar em que o amor de Deus não nos alcance. Não há situação na qual estejamos que o amor de Deus não nos alcance. Porque não depende de nós. Não depende da nossa condição. E outra coisa que você precisa ouvir, não depende da sua fé. Nós acabamos de cantar aqui sobre esse amor. Leide e Kátia falaram algo muito importante. Deus está aqui. E é uma promessa dada por Deus que não depende da sua fé. O diferencial é você desfrutar dessa presença ou não. Mas Ele está. Ele está. Então não depende da sua fé. O amor de Deus está. Se você crê nisso ou não, não interessa. O amor de Deus está sobre o mundo. Então não há lugar no mundo, não há condição humana que nos afaste desse amor de Deus, que impeça de sermos alcançados por esse amor de Deus. Não há. E aí a gente lembra de algumas palavras de Davi, de que no mais profundo abismo e no mais alto monte, é o que ele diz no Salmo 139, lá tu estás. Olha que compreensão maravilhosa para nós. Porque uma tendência que nós temos, às vezes é essa, de que no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do tropeço, Deus vai simplesmente virar as costas para nós. Como se, dependendo da situação, Deus ouvisse ou não a nossa oração. Então você vai para a igreja e você chega animadão, né? A semana foi boa, tudo deu certo, você recebeu aquele aumento do seu patrão, então você está... E você fez tudo certinho, aí você chega empolgado no culto, né? E aí você ora com fé, na confiança de que, olha, Deus está comigo, porque tudo deu certo, né? Então, olha, Deus está sinalizando. Aí você começa a cantar, levanta sua mão com confiança, porque você tem a sensação de que Deus está mais forte do seu lado. Está dando tudo certo? Aí acaba o culto, você vai embora, a semana recomeça. Aparece um boleto que você não esperava. Seu corpo amanhece desconfortável, você passa mal, alguém te ofende, passa um maluco no trânsito e te xinga, aquela confusão, você briga com um, a semana foi toda truncada, no seu trabalho deu tudo errado, você tomou um prejuízo lá, você errou um serviço, vai ter que pagar, enfim. Aí você chega no culto, Deus não... Essa semana Deus deu um passo para trás. E aí a gente vai tendo a sensação de que a presença de Deus na nossa vida, ela oscila.
conforme o nosso humor, conforme a nossa condição, conforme a nossa fé. O diferencial é desfrutaremos ou não, conforme nós nos relacionarmos com isso. Mas Deus está. E o salmista, num certo momento, ele toma essa consciência: eu estou nas profundezas, estou vivendo um momento de dificuldade, mas eu posso clamar, por quê? Porque Deus está, Deus ouve. Deus ouve a minha oração, por isso eu abro a minha boca e oro, porque eu sei que a única possibilidade de enfrentar essa situação na qual estou vivendo é desfrutando da presença que já está. E aí a gente faz uma caduquice, que é, primeiro, eu já escutei isso muito: não, pastor, deixa eu organizar a minha vida primeiro, acertar as coisas, deixa eu ajeitar tudo, aí eu começo a me relacionar com Deus. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Se você esperar sair da profundeza para começar a orar, você não vai sair nunca. E o salmista clama de lá, de um lugar aparentemente impróprio para ser ouvido. É uma pessoa aparentemente indigna de ser ouvida por Deus. É o clamor de, entre aspas, uma pessoa indigna de clamar, porque é uma pessoa que tropeçou, é uma pessoa que tem iniquidades, que sabe que está no momento aí de equívoco, mas ele clama. E o que acontece quando ele clama? Ele apresenta um clamor, e aqui há uma perspectiva importante para nós. É um clamor de graça, que é um aspecto importante das nossas orações. É alguém que sabe que tropeçou, sabe que está numa condição de debilidade, e ele tem uma consciência de que o que ele está pedindo para Deus é muito além do que qualquer coisa que ele poderia oferecer a Deus. Por isso ele suplica a Deus, é um clamor de suplicar. Não é alguém que coloca para Deus uma condição. Na terça-feira nós refletimos aqui acerca da vida de Jacó. Jacó, mesmo tendo a manifestação da presença de Deus na vida dele e recebendo lindas promessas de Deus, da parte de Deus, Deus oferecendo para ele promessas, aí Jacó faz o quê? Faz um voto. Deus disse que faria várias coisas. Ele fala assim: se você for comigo, se você me der alimento, se você me proteger, se você me prosperar, se você me levar, se você me trouxer, aí então vou te dar a chance de você ser o meu Deus. E se você ler um trechinho anterior, Deus disse: farei de você isso, farei de você aquilo, transformarei você numa grande pessoa. Ou seja, a bênção que estava sobre Abraão, Isaac, já estava sendo oferecida a Jacó. E aí ele faz um voto. É alguém que quer barganhar com Deus. E o salmista faz o quê? Suplica. O que é súplica? É quando você está pedindo algo que você não tem condição de oferecer pagamento. Não é uma relação de cliente, sabe? Eu pago e eu tenho o direito de receber. É a relação da graça. E aí ele oferece a Deus apenas a sua vida, a sua oração e suplica. Ele conta com o quê? Com a misericórdia de Deus. E é alguém que está num momento de dificuldade. Nós precisamos aprender isso, a nos relacionarmos com Deus diante da graça dele, tendo a consciência de que tudo que nós fazemos aqui como igreja, tudo que nós damos a Deus, seja por intermédio da igreja, no nosso dia a dia, tudo que nós fazemos mundo afora, jamais nos tornará digno ou digna de receber qualquer coisa de Deus. Jamais. E volta e meia a gente tem uma sensação: se não tivéssemos isso, nós jamais questionaríamos. Porque o próprio salmista tem essa dificuldade. Tanto que ele fala:
Ah, Senhor, se o Senhor observasse iniquidade. Já pensou se Deus fosse contabilizar as nossas fragilidades, os nossos erros? Já pensou se Deus tivesse ali um caderninho e cada erro, cada tropeço, cada fracasso Deus grifasse ali? E nós tivéssemos que ir eliminando diariamente as nossas dívidas, as nossas pendências com Deus. Já pensou? Olha, fulano, já pensou se o seu WhatsApp apita e você abre? Deus. Aí você abrisse a mensagem, estava lá: olha, você fez uma fofoquinha ontem que eu vi, tá? Eu vi, está aqui, você passou um pouquinho. Então, se você não quiser sofrer, faça uma oração de 5 minutos. Aí você vai lá ajoelhar. Então você tem um débito, aí você coloca um crédito. Ufa. Aí daí a pouco chega outro WhatsApp. Olha, você ficou com inveja. Quando a fulana contou que conseguiu emagrecer, você queria fulminar ela. Confessa. Então agora você vai ter que ler 2 capítulos da Bíblia. Pensa se Deus agisse assim. Pensa. E o salmista tem essa consciência que ele não está numa condição de exigir nada de Deus, apenas de receber da graça e da misericórdia de Deus. Porque ele sabe que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus infinito em graça, em misericórdia e bondade. Então é um clamor carregado disso. Ele sabe que ele vai contar com o perdão não por intermédio de sacrifícios. Ele não vai precisar oferecer alguma coisa a Deus, além do seu arrependimento, além da sua vida, da sua adoração, que é incomparavelmente inferior ao que ele pede. Ele não vai ter que dar uma oferenda, um presentinho para Deus, para receber o favor de Deus. Isso tira de nós o fardo. Ele sai dessa relação mérito e débito, sabe? Mérito e demérito, crédito e débito, que a nossa sociedade vive constantemente. Ele sai dessa relação e ele simplesmente se lança no amor de Deus e sabe que se Deus fosse contabilizar, levar em conta as suas iniquidades, ninguém escaparia. Ninguém. E o que ele faz? Clama ao Senhor. Então, diante do nosso tropeço, o que nós temos que ter no coração, o que nós precisamos ter no coração é essa noção da graça de Deus. Porque se nós fôssemos nos lançar no desafio de quitar com Deus os nossos débitos, procure uma outra religião para você. Porque não é essa a proposta de Jesus. Isso tira de nós o fardo. E uma das dificuldades que nós temos ao lidar com os nossos tropeços é que vem carregado sobre nós o sentimento da culpa, da dívida, do débito. E por mais que a gente ore, por mais que a gente peça perdão, e principalmente quando envolve uma terceira pessoa, se nós não tivermos a graça de Deus banhando o coração, a gente se sente indigno, devedor, miserável, a gente fica sem graça, não é assim? Por isso que a gente ouve por aí: aprontou aquilo tudo, agora pega o microfone, né? Vai falar de amor de Deus. Aí a gente ainda fala: eu não tenho paciência para hipocrisia. Então não se olhe no espelho, pelo amor de Deus, porque nós somos assim. A hipocrisia do outro nos incomoda, mas a nossa não incomoda ninguém, porque a gente finge o tempo todo. E aí, quando nós saímos dessa relação, e aí é importante lembrar do apóstolo Paulo, dizendo que a graça não é licença para uma vida de pecado, porque quem pensa que graça é liberação para pecar, porque aquele, já que Deus perdoa tudo, logo, então você precisa de conversão, meu irmão. Aí você não entendeu nada. Porque uma pessoa que experimenta uma vida nova
E aí a metáfora do filho pródigo não quer morar em chiqueiro, que é a casa do pai. Então quem quer morar em chiqueiro, quem quer comida de porcos, é pessoa que não entendeu o que é uma vida com o pai. Isso é uma outra coisa. Mas a gente precisa dessa dimensão da graça. E quando nós temos esse clamor, essa dimensão da graça, qual é o resultado? Nós experimentamos salvação. Nós experimentamos restauração. Nós experimentamos expectativa. A nossa esperança é renovada, porque o versículo 5, o que o salmista vai dizer após clamar ao Senhor? Ele começa a aguardar o Senhor. E a expectativa dele é tanto que ele coloca: a minha alma o aguarda e eu espero a sua palavra. Ou seja, é uma postura diferente da postura de Adão. A palavra de Deus, a voz de Deus, que causava pânico, afastamento, que causava culpa em Adão a ponto dele esconder, agora essa palavra gera expectativa, porque ele sabe que o perdão vem da palavra, vem da voz de Deus. Quem declara o perdão sobre a nossa vida é o próprio Deus. Não depende necessariamente daquilo que nós oferecemos, e graças a Deus por isso. E aí ele diz o que? Essa palavra, ao invés de me causar intimidação, me dá esperança. Por isso eu aguardo ansiosamente ao Senhor. E aí ele usa uma metáfora: assim como os guardas de Israel esperam o amanhecer. Eu fico pensando, gente, que imagem, né? Uma pessoa que vira a noite no trabalho, doido para o turno finalizar, e a noite não passa. Quem já trabalhou em turnos assim sabe. Você que precisa virar à noite, seja no hospital, né, Giovanni? Está rindo já, né? Conta segundos, né, para chegar o raiar do sol, né? Parece que fica lento, então vai crescendo aquela expectativa. É alguém que tem expectativa. A dimensão da graça nos traz expectativa, porque quando uma palavra vier sobre nós, a restauração acontece. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda para nós. E quando nós aprendemos a lidar com os nossos tropeços, nós superamos as nossas dificuldades, a nossa vida é restaurada, o nosso relacionamento com Deus é restaurado. E sabe o que acontece? O que é feito em nós transborda para a vida do outro, transborda para a vida das outras pessoas. E a nossa fragilidade, aquele episódio de erro, de fracasso, se torna momento e espaço para testemunho. Por isso o salmista vai dizer: mais do que os guardas que esperam pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Então aquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele começa a gritar, a pregar, a anunciar para todas as pessoas que Deus também pode fazer na vida do povo. Olha que perspectiva! Um tropeço, ao invés de escandalizar o povo, pode se converter num instrumento de testemunho para o povo. Então a restauração que acontece na vida dele, a mudança, a esperança com a qual ele lida agora, se transforma num benefício para o seu povo. E aí ele diz: espere Israel no Senhor. Por quê? Como ele experimenta misericórdia, como ele experimenta graça, ele testemunha o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E aí se torna um profeta da esperança, um anunciador da restauração. Então o erro se converte em testemunho para que outros relacionamentos possam ser restaurados. E aí ele finaliza dizendo: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E aqui há um ponto importante para nós. Eu conheço algumas pessoas e eu fico pensando, gente, é muito difícil. Tem pessoas que estão na caminhada da igreja, aí a pessoa vai contar a sua trajetória, a sua vida, e quando ela fala da, entre aspas, aí, da suposta vida do mundo,
E a pessoa começa a contar as proezas da sua vida mundana, secular. A pessoa conta com tanta satisfação que às vezes eu falo, será que essa pessoa se converteu mesmo? Porque eu teria vergonha de contar isso aí. Eu não sei se você já conversou com alguém assim, que quando vai contar do que fez, das suas proezas, né? Da sua vida anterior, a pessoa conta com a satisfação e às vezes até contando vantagem, como se tivesse saudade daquilo. E às vezes eu fico ouvindo essas pessoas falando, eu falo, meu Deus, você sente prazer. Aí ela fala, não, porque eu era assim, que eu pegava geral, eu fazia, eu batia mesmo, não sei o que, agora eu me converti. Tipo, eu tinha uma vida, eu era não sei o que, eu fazia, eu acontecia, mas, né, me converti e hoje não sou ninguém. Nós invertemos, nós nos alegramos das nossas iniquidades, dos nossos pecados, dos nossos escândalos. E o que o salmista está fazendo é diferente. Sair dessa condição, não estar mais lá, ver o que Deus fez na minha vida, me dá confiança de testemunhar e anunciar para você que Deus pode tirar você daí. É alguém que não tem prazer na vida que levava, é o contrário. E eu ouço as coisas que eu fico pensando, meu Deus. Mas é alguém diferente, que tem prazer naquilo que está acontecendo agora, que tem prazer no Senhor, no relacionamento com o Senhor, na vida restaurada, na posição na qual ele está agora. E o bonito disso é que um tropeço restaurado, um fracasso restaurado, um erro regenerado, uma ferida curada, pode se tornar um grande anúncio da misericórdia de Deus, um grande anúncio do amor de Deus. E é isso que nós precisamos, é pedir a Deus, olha Deus, a situação na qual eu estou, me tire daqui pela Tua graça, pelo Teu favor, para que daqui a um tempo eu possa anunciar a Tua boa mão e dizer para as pessoas que se sentem nas profundezas que nós temos um Deus de graça, nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus de amor que vai nos tirar dessa condição. E nós podemos, como igreja, anunciar isso, porque a grande mensagem que Deus confiou a nós é: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer e conhecer tenha a vida eterna. É o anúncio de Deus tirando o seu povo do abismo e levando o seu povo para uma vida nova. Então essa é a nossa perspectiva. Então, diante do tropeço, meu irmão e minha irmã, faça como esse salmista aqui. E é interessante perceber que esse salmo está num bloco do Salmo 120 em diante, que é chamado de Cânticos de Peregrinação. E é interessante pensar que um bloco que celebra a peregrinação, tenhamos um salmo de confissão, de súplica. É de novo o salmista nos lembrando que a caminhada tem possibilidade de tropeço, que na caminhada nós podemos errar, mas a caminhada tem para nós uma perspectiva de mudança, e que se tropeçarmos, o Deus que está conosco no caminho nos levantará, nos restaurará e nos fará testemunhas vivas da sua misericórdia e da sua graça, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se coloque de pé e eu quero orar por você. Que você receba essa palavra nessa noite. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E que esse amor de Deus esteja sobre nós. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para abençoar a sua vida, para essa palavra entrar no seu coração, para essa palavra trazer esperança para você, e nós vamos orar. Pai, nós te bendizemos,
Nós te agradecemos nesta noite, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor sobre nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre esta igreja, sobre as nossas famílias, ó Deus, sobre o teu povo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos chame para fora dos nossos abismos, das nossas profundezas, que a tua voz nos chame para fora, porque nós somos tuas ovelhas. Nós queremos ir ao teu encontro, Deus, ir em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então que essa voz, que a tua palavra nos dê força, que a tua graça nos fortaleça, Senhor. Nós pedimos isso, que as nossas situações, as nossas fragilidades não nos afastem do Senhor, mas que elas se tornem, que elas se convertam, Deus, num testemunho vivo do teu amor, desse ousado amor. Nós pedimos isso, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus maravilhoso, Deus, e nós agradecemos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Declare mais uma vez como é precioso esse amor. Declare ao Senhor.